Como você deve ter visto para movimentos de translação, grandezas como deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Mas e para o caso das grandezas associadas com rotação? Elas também podem ser expressas por vetores? É o que a gente vai ver nessa aula de agora. De uma forma geral, a resposta para essa pergunta é sim. Porém, movimentos como esse que eu estou mostrando, em que o eixo de rotação é fixo e o disco só pode girar no sentido horário ou anti-horário, nós não necessitamos de escrever essas grandezas como grandezas vetoriais. E para movimentos como esse que eu estou mostrando para vocês, em que o eixo de rotação ele gira com o passar do tempo, essa necessidade ela tem que ser cumprida. Ou seja, temos que escrever as grandezas nesse caso como vetores. Mas existem exceções, como a gente vai ver hoje. Mas antes de falar dessas exceções, vamos ver como que a gente pode escrever algumas grandezas vetoriais como vetores. A principal delas, que eu vou mostrar para vocês, é a velocidade angular. Então imagine que o disco que eu mostrei para vocês girando no início dessa aula, ele gire com velocidade angular constante ômega, com eixo de rotação ao longo do eixo z, como eu estou mostrando aí. Então, como que a gente pode expressar essa grandeza em termos vetoriais? Para isso, a gente usa a regra da mão direita. Como que essa regra da mão direita funciona? A gente posiciona a nossa mão direita com os dedos, né, no sentido de rotação do objeto, no caso esse disco. Então, seria como eu estou mostrando aí para vocês agora. E com o polegar levantado, o polegar da mão direita vai apontar no sentido que aponta o vetor ômega, o vetor velocidade angular. Então, reparem que nesse caso, o vetor ele não aponta na direção do movimento, ele aponta ao longo do eixo de rotação. E esse vetor ele pode apontar tanto para cima quanto para baixo, aí ao longo dos valores positivos e negativos do eixo z. Para o caso que eu mostrei para vocês, né, do disco girando no início da aula, vamos dar uma olhada nele novamente. Então, se a gente usa essa regra da mão direita, com os dedos posicionados ao longo da direção de rotação do disco, nós vemos que o vetor ômega ele aponta para fora da tela. Mas nem todas as grandezas associadas com rotação podem ser expressas como vetores. O deslocamento angular, por exemplo, não pode. Então, nesse caso, eu estou com essa caixinha e eu escrevi aí dois eixos, o eixo 1 na horizontal e o eixo 2 na vertical, perpendicular à superfície da caixa. Então, eu vou fazer duas rotações sucessivas, uma de 90 graus ao longo do eixo 1 e outra ao longo do eixo 2. Porém, eu vou fazer essas rotações em ordens diferentes. Do lado esquerdo da tela, eu vou fazer uma rotação de 90 graus ao longo do eixo 1, depois uma de 90 graus ao longo do eixo 2, e do lado direito da tela, eu vou fazer na ordem oposta. Então, vejam o que acontece. Primeira rotação, agora eu vou fazer a segunda rotação. Então, reparem que o resultado não é o mesmo. Então, dependendo da ordem que eu executo essas rotações, eu tenho um resultado diferente. Então, se esse vetor deslocamento angular ele não obedece essa regra, e essa é uma regra própria para a gente poder escrever grandezas como vetores, ou seja, não importa qual a ordem que eu execute essa operação, o resultado tem que ser o mesmo, nós observamos que para o caso do deslocamento angular, a ordem é importante. O resultado, né, o posicionamento das caixinhas, como a gente pode ver aí, depende de como eu faço essa rotação. Então, com isso, a gente pode concluir que deslocamento angular não pode ser expresso como uma grandeza vetorial.